Brasil, 964-450532. Eu quero a sua opinião, tá? Eu quero que você mande lá no direct do programa, Tarde Top. O Santos, ele viu a moda, né? Acho que no programa da Gisele, sobre homens usarem saias. Aí ele está na dúvida se ele usa ou não uma saia. Eu quero a opinião de vocês. Pode mandar no direct no meu Insta também, no Aniverância Oficial. Eu quero saber. Você acha que ele deve apresentar o programa semana que vem com a saia, sim ou não? Essa é a pergunta, tá? O Santos. Aí vocês mandam pra mim. Se ele é muito estiloso. Querem o Santos de saia, sim ou não? Mandem pra mim, aí vocês vão decidir o final disso. Voltando nos vários tempos de Rede Globo de televisão. O final, você decide. Ah, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom te ter aqui, doutor. Vamos lá, gente. O telefone está liberado para vocês, caso tenham perguntas, né? Queiram esclarecer alguma dúvida. O divórcio litigioso, alienação parental dos filhos. Pois é, gente. Vamos entender o que está acontecendo. Doutor Samuel Rodrigues Epitácio, advogado. Falar um pouquinho sobre você, tá? Bom, para as pessoas. Olha só. Atua em São Paulo há 14 anos na área do direito empresarial, família e sucessões, focando no atendimento personalizado e humanizado. Na ruptura conjugal, na maioria dos casos, né, do divórcio litigioso, infelizmente, há a alienação parental, né, gente? É quando fica usando o filho como uma verdadeira arma, né? De um lado ou do outro. Então, isso é muito complicado, tá? Alienação parental dos filhos, o qual acontece quando uma das partes negligencia a outra, expondo fatores negativos do pai ou da mãe. Então, eu queria que você explicasse primeiro, vamos lá, simplificando, né? O que é alienação parental, como que está a lei hoje, tem alguma novidade? Sim, a alienação parental, ela vem, é um transtorno psicológico que um dos pais, infelizmente, causa com o filho, tá? Então, com tudo isso, eles, muitas vezes, ciente ou não, começam a expor fatos inverídicos da outra parte, ridicularizar, mostrando inverdades, tá? E é igual você bem disse, de forma a obstruir e também romper o vínculo, né, que a criança tem com o pai ou com a mãe. Tem pais e mães, vamos falar a verdade, que não entende que são eles que estão separando. Não existe separação de filho, né? Pai não separa de filho, Isso mãe mesmo. não separa de filho. É o casal. Então, eles, infelizmente, muitos casais chegam ao ponto da briga, aí pega a criança como escudo. Isso. Então, muitas vezes, o que acontece? Não conseguiu ali no momento da dissolução conjugal, do divórcio, né, ter um bom relacionamento, chegar numa composição amigável, aí começa a usar o filho ou a filha para como moeda de troca, Chantagem, entendeu? emocional. Chantagem emocional. Isso, muitas vezes, não é só crianças. Adolescentes também estão nesse meio, infelizmente, tá? E o que caracteriza para a gente entender, neste momento, quem está em casa, de repente, passando por essa situação? Uns exemplos muito simples. Olha, o teu pai saiu, preferiu uma outra família do que você. Nós estamos na dificuldade financeira porque seu pai optou e não dá mais o dinheiro da pensão. Então, são essas falas, esses comportamentos de uma das partes, então, que caracteriza a alienação parental. Certo, doutor, vamos lá. Quem mais o pratica dentro da atual situação, mediante a sua experiência? Então, hoje, comumente, os pais, porém não necessariamente, tá? Tá vendo? Os avós também, muitas vezes, participam. E até mesmo os cuidadores. Aquelas pessoas Meu Deus, que, em todo tese, mundo envolvendo? infelizmente, as pessoas, muitas vezes, próximas, acabam praticando a alienação parental. Olha, tua mãe saiu e não cuida de você. Ela não te ama, não gosta de você, não dá esse presente porque preferiu sair, preferiu divorciar, tanto o pai, os avós. Entendeu? Então, esse cuidado nós temos que ter, que muitas vezes de forma indevida, né? De forma indevida, sem você prestar muita atenção, você está praticando a alienação parental com o filho ou a filha. Aí comprovei, estou vendo que está tendo a alienação parental. O que pode ser feito Quais e cuidados? o que pode acontecer? Tá. Se o pai ou a mãe identificou, vai chamar outra parte e vai orientar, vai adverti-lo. Se não parar com essa medida, aí ele pode ir no conselho tutelar denunciar. Porque o conselho tutelar chamará essa parte para ser ouvido e vai orientar da mesma forma até adverti-lo. Entendeu? Não deu jeito, não parou nesse momento, vai para o Ministério Público, que vai instalar o inquérito e vai até em juízo. Meu Deus do céu, o povo não entende direito da separação, né? Então, assim, a separação, como você bem disse, foi o pai e a mãe. Eles os filhos não devem participar dessa ruptura. E quando faz pressão para o filho ficar na hora da separação? Não, fica comigo que eu vou te dar isso, você vai ter uma vida melhor aqui. É uma forma de alienação. É chantagem, é você oferecer bens em detrimento da companhia. Então, quando criança é pequena, isso acaba acontecendo. Entendeu? E isso nós vamos identificar no crescimento, no desenvolvimento da criança.
Entendeu? E onde nós vamos desenvolver isso aí? A criança começa a apresentar alguns sinais de depressão, ansiedade, cai o nível de rendimento na escola, a criança perde o sono, insônia, entendeu? Então, isso acontece comumente. E o tempo todo, né? O tempo todo. Nós vimos agora na pandemia, infelizmente, subiu o índice de divórcio. Chegou a quase 50%. E, consequentemente, alienação parental também. Doutor, tem uma idade que a criança pode escolher com quem quer ficar? Sim. A criança, quando já está com 5, 6 anos, mais ou menos, ela já consegue expressar o seu sentimento. Tá? E como nós vamos conseguir identificar isso? Com o psicólogo. Então, qual o correto? O que nós orientamos? Que leve a criança ao psicólogo e a criança vai se expressar ali o seu sentimento. Quero ficar com meu pai, quero ficar com a minha mãe. Antigamente, vamos dizer, década de 90, 80, isso não. Vai ficar com a criança com a mãe. Hoje já não mais. Então, e hoje não é mais levado em consideração também as questões financeiras. Então, a criança ela pode sim optar. Entendeu? Que não é só questão de trabalho, é questão de tempo. Então, a criança tem mais uma aproximação com o pai e, se ela optar, será respeitada. E mesmo nessa situação, o outro lado, o requerente, pode entrar com a guarda, tanto a guarda compartilhada ou com... A guarda unilateral. Unilateral? Sim. Nós orientamos que seja feita a guarda compartilhada, que é a melhor Seria tão forma... perfeito para todo mundo, né, gente? Para todas as partes. Nós não temos, né, quem está se separando, não tem que ver o seu lado, e sim o lado da criança. Qual o melhor para a criança? Porque vai dividir com o pai e com a mãe, né? Isso, vai dividir a responsabilidade dos pais, vai ter a afetividade de ambos, será a melhor forma da educação de ambos, vida profissional, entendeu? Então a melhor forma é a guarda compartilhada. Gente, mas vou explicar para vocês. Guarda compartilhada, só para vocês entenderem, tá? Guarda compartilhada não significa que a criança vai ficar 15 dias na casa do pai e 15 dias na casa da mãe. É para compartilhar as decisões da vida dessa criança, tá? As decisões, a escolha da escola, a escolha da atividade física, do esporte, o que essa criança vai fazer, das férias, são as decisões da vida da criança, tá? Isso mesmo. Não é pegar a criança e falar assim, tá, guarda compartilhada, é uma semana comigo, uma semana com ele, uma semana comigo, uma semana... Não. Então, vamos deixar só claro isso, porque depois as pessoas confundem muito a guarda compartilhada. Sim. Igual você me disse, a criança, os pais vão falar, não, essa semana vai ficar só comigo. Não é isso. Não é isso. Hoje nós temos essa flexibilidade, né, do home office, né, mudou muito a relação de trabalho. Então, com isso, os pais têm essa possibilidade de, na segunda, a mãe pega na escola, na terça, o pai já está flexível, ele leva a criança na escola, leva no futebol, leva na natação. Então, isso ajuda no desenvolvimento da criança. E a criança não vai nem tanto sentir essa questão da ruptura conjugal. Você acha que um dos motivos que leva à alienação parental é as brigas mesmo? É o final de... Todo final é triste, todo final tem problema, gente. É tudo meu bem, é na hora que está casado. Né? Quando separa meus bens, aí começa uma guerra, não adianta falar. Que é muito difícil ter uma separação tranquila, de boa, quando tem as crianças, pensar neles. Você acha que acontece por isso? Na maioria das vezes, nós identificamos que quando uma das partes não consegue aquilo que pretende no divórcio, aí começa a praticar alienação parental. Então, eu pretendia um valor X de pensão, não consegui, tá vendo? Nós estamos nessa dificuldade financeira porque X não quis dar esse valor para você. Ou a questão até mesmo da guarda, tá? E a guarda, doutor? Vamos falar um pouco da guarda. A guarda da criança, por exemplo, a criança decide ficar com o pai, tá ali. Decide ficar com o pai, mas eu posso pedir a guarda? Sim, pode pedir. Desde que você demonstra que você tem condições e meios necessários, você pode pedir a guarda. Então, normalmente... O que são meios necessários? Entendeu? Então, normalmente, a guarda é dada à mãe. Tá? Então, a mãe tem o local, tem a sua residência, o trabalho dela possibilita cuidar da criança, tem como levar a criança na escola, tem como levar a criança dos médicos, então tudo isso é avaliado. Se o pai começa a visualizar que a criança não está dormindo direito, está tendo maus tratos, na escola está tendo um rendimento inferior, ele pode sim suscitar a guarda para si, ele pode requerer. E ele vai fazer isso com prova. E quando é a adolescência? Adolescente, o filho vai escolher. Tá, entendeu? e aí a guarda fica como? Então, a guarda, quando chega... Quando é a adolescência? Na adolescência, mesmo tendo a guarda unilateral, ela passa a ser compartilhada. Porque a criança falou, eu quero ficar com meu pai tal final de semana. Eu quero ficar com meu pai essa semana, com minha mãe X semana. Então, o que era a guarda unilateral passa a ser guarda compartilhada. Para mim deveria ser o tempo todo, né, gente? Guarda compartilhada, né? É o melhor. É o melhor para a criança. E já foi avaliado, psicólogos, todos já avaliaram que a guarda compartilhada é o melhor para a criança. Por isso que hoje, né, em juízo, é sugerido sim a guarda compartilhada em detrimento à guarda unilateral.
Doutor, vamos falar de pensão, né? Porque a pessoa tem muita dúvida, né? Tem uma guarda compartilhada, estão decidindo a guarda compartilhada. E a pensão, parte de alimentos da criança, por exemplo, se a criança está com a mãe ou se a criança decide ficar na guarda compartilhada, como que fica a parte de alimentos? A pensão será pago para aquele que detém a guarda da criança. Se for na guarda compartilhada, vai avaliar também quem está na responsabilidade de pagamento do convênio, de escola e demais fins. Então, muitas vezes, o valor acaba sendo menor, porque ambos estão nas responsabilidades. Então, esse final de semana a criança vai ficar comigo, então eu vou levar a criança para o cinema, para a escola, e assim sucessivamente, na guarda compartilhada. Quando nós temos a guarda unilateral, pagará a pensão, em tese, aquele que deixou a guarda compartilhada, que se afastou dessa guarda, tá? E aí, quem detém, em tese, maior condição financeira, é que o maior pagará o valor. Então, vai ser analisada a necessidade versus capacidade financeira. Tá, uma criança que vive uma situação que os pais estão separados e que tem tudo que quer com o pai, e a mãe não tem essa condição de oferecer isso para a criança. Nessa separação, né, que seja compartilhada, o pai tem a obrigação de manter, quando estiver com a mãe, as mesmas condições? Sim, a lei prevê que o pai mantenha as mesmas condições de quando estava antes do divórcio. Então, vai ser avaliado. Muitas das vezes, o que nós vemos hoje no dia a dia é querer reduzir as condições financeiras. Sim. Prejudicar já com esse viés de praticar alienação fiduciária. Fica comigo, o papai tem mais condições, entendeu? Não. Se a criança é menor ou bebê, vai ficar com a mãe. Isso é indiscutível, entendeu? Tá. Já vai ficar com a mãe. Aí a escolha a partir dos, hoje, 6 anos? Ou dos 5, 6 anos, a criança já começa a opinar. Quando é recém-nascido, crianças poucos meses, não. Tem amamentação, tem fralda, tem tudo isso aí. Então, não. 5, 6 anos, a criança já começa a opinar. Então, o psicólogo já consegue ouvir da criança a sua opinião. E quais são as medidas cabíveis hoje, quando você percebe que está fazendo a cabeça da criança, em um final de semana? Quando você percebe isso, o correto é você procurar um psicólogo. Se a mãe percebeu que o pai, ou vice-versa, está fazendo alienação com a outra parte, procure um psicólogo. E aí ele vai trazer a termo, no laudo, e esse termo será apresentado em juízo ou ao Ministério Público. Nesse momento, o juiz e o promotor de justiça vai dar uma advertência. E, posteriormente, a questão da multa. Tem multa? Tem multa. Então, o juiz vai fixar com base nas condições financeiras. Se na eventualidade ele deixar de cumprir aquela orientação judicial, aí sim comete o crime de desobediência. E cometendo o crime de desobediência, pode ser preso de 15 dias até 6 meses. Isso quando não paga a pensão, né? Não, a pensão é a parte. Então, nós estamos só na questão da alienação parental. Fica preso até por 6 meses? Sim, pelo crime de desobediência. Porque foi aplicado para ele uma advertência. Não mais pratica alienação parental. Quantas advertências que tem que acontecer? Então, o juiz vai avaliar. Porque a primeira advertência é a advertência verbal. Eu estou perguntando, umas 3 vezes? Entendeu? Umas 3 vezes. 3 vezes, entendeu? Estimado umas 3 vezes. E aí também vai avaliar também o grau. Porque na maioria das... Como você identifica que uma criança está sofrendo alienação parental? Porque apresentou sinais de insônia, depressão, ansiedade. Dá para perceber, né? Dá para perceber. Triste, né? A criança fica tristinha. Muitas das vezes, essa informação vem do professor, da escola. A escola identifica isso e chama o pai ou chama a mãe para avisar. Eu já vi casos, tá? Bem próximo. Do pai que pega, né? Tiveram um relacionamento, uma criança, um filho, ele só dá os brinquedos para a criança quando está com ele. Incorreto. Aí, quando vai para a casa da mãe, ele pega tudo e guarda e deixa só com ele. Incorreto. Eu nunca vi isso na minha vida. Isso é com brinquedos, isso também é com roupa. E aí? Entendeu? Quer dizer, a criança se veste bem quando está com o pai? Eu vi isso. Então, isso o que faz? Ele expõe a criança, entendeu? Uma situação indesejada. Constrangedora. Porque os outros falam, quando eu estou com a mãe, eu estou, em tese, mal vestido. Quando eu estou com o pai, é um jeito é uma pressão. É uma alienação. Ele está praticando alienação. Entendeu? Então, hoje, isso não só acontece com as crianças, também com os adolescentes. Se você ficar... Aqui tem o melhor equipamento, isso. Aqui tem negócio para você jogar, aqui tem tudo, lá não. E uma observação importante, Nani. Isso também acontece quando não tem separação. Os pais estão juntos, tem alienação parental. Então, a mãe precisa trabalhar, o pai também precisa trabalhar. Então, um dos dois chegou mais cedo, falou, faz X coisas, porque sua mãe pratica X. Isso ele quer ridicularizar a mãe e o pai, inferiorizar. E aí, quebrar um vínculo afetivo. O que faz nesse caso? Da mesma forma.
Da mesma forma, você chama a outra parte, orienta. Se não parou, se não cessou a prática, leva o assunto à frente. Tem um laudo, né, do psicólogo e depois segue o Ministério Público, promotor de justiça e juízo. Mas quando está junto, é mais difícil. É mais difícil, mas doutor, eu já ouvi muitas vezes essa frase, muitas vezes. O filho geralmente fica onde o dinheiro tem mais dinheiro, quando criança. Sim. Porque oferece tudo, vai fazendo essa alienação. Então, quando é da guarda compartilhada, você passa a dividir os valores, passa a dividir as obrigações e direito. Então, o valor, a espécie financeira, não é o importante, porque os dois estão compartilhando da educação da criança. Agora, infelizmente, quando tem só um dos pais tem a guarda unilateral, infelizmente, essa prática é recorrente. Fica o tempo todo acontecendo, né? Sempre, constantemente. Porque a criança vai perceber isso. Quando eu estou com meu pai, eu tenho a possibilidade de ir no shopping, vou brincar, vou me divertir. Quando estou com minha mãe só está trabalhando, não pode. Mas é aí que eu te pergunto, quando acontece isso, por exemplo, esse pai não tem que proporcionar para esse filho, quando está com a mãe, que tem menos condições, a mesma situação? As mesmas condições. Por isso que quando vai fixar o valor de pensão, tudo é um conjunto que tem que ser avaliado para manter as mesmas condições. Mesmo que seja nos finais de semana. Mesmo final de semana. O que acontece, fala assim, eu não quero o valor, não quero receber a pensão, eu tenho condições. Não, a pensão não é para a mãe. Não, a pensão é para a criança. E embora a mãe eventualmente venha a abrir mão em teste desse direito, deixa lá, guarda o valor para uma faculdade, para a previdência privada, mas deixa para a criança. Essa pensão é diferente da pensão de alimentos? Não, essa é a pensão de alimentos. Essa é de alimentos. Essa é a pensão de alimentos, entendeu? Então, a mãe nunca deve abrir mão. Hoje, infelizmente, acontece isso. Aí deixa a outra parte livre, sem qualquer responsabilidade. Aí eu prefiro que ele não pague a pensão, mas, consequentemente, não aproximo do meu filho. Não, ele precisa saber quem é o pai, quem é a mãe, ter essa afetividade, para que futuramente ele não venha expor o pai e a mãe. Você não me deu a possibilidade de eu conhecer meu pai e minha mãe. E ele, infelizmente, ele vai expor isso para a mãe e o pai. Ele vai cobrar. Isso, né? Acontece. Então a mãe não quer. Não. Toda criança tem o direito, né? Toda criança tem o direito de conviver com o pai, com a mãe, de conhecer o pai, gente. Não pode tirar isso. Não pode tirar da criança. Nós não estamos julgando aqui a pessoa do pai ou a pessoa da mãe, mas a criança tem o direito de conhecer. E futuramente a opção, se quer a companhia ou não, mas ele conheceu. A outra parte, muitas vezes, não teve nem o direito da defesa. Aconteceu um acidente, infelizmente, que teve a ruptura. Mas ele é uma boa pessoa, ele é um bom pai, ele é uma boa mãe. Então, por que não deixar essa aproximação? Então, a gente não sabemos o dia de amanhã. O pai nunca vai deixar de ser pai, a mãe nunca vai deixar de ser mãe. Isso mesmo. O que nós tivemos na pandemia? Casos que o pai e a mãe faleceu e não tínhamos ali a aproximação da outra. Então, assim, foi um choque. Vou viver com uma pessoa que não tinha aproximação. E vai, né? Porque a vida a gente não sabe o dia de amanhã, né? Vai acontecer. Doutor, como nós encontramos você nas redes sociais? Então, nossos contatos são nas redes sociais, Samuel Rodrigues Advogados Associados, lá está nosso telefone, o e-mail, e estamos aí para... Aquele Insta ali, né? Isso, para orientar, para esclarecer, para dar todo o subsídio possível. Obrigada, viu? Agradeço pela oportunidade, agradeço a todos. Volta mais vezes. Estaremos juntos. Viu? Uma boa tarde. Fica comigo, nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não sai daí, já tem um desfile belíssimo para vocês, já.